Lição de número 10: Desenvolvendo uma consciência de santidade. Segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição veremos a perspectiva bíblica de santificação, bem como os estágios da santificação. Veremos também que a santidade é acompanhada da justiça, atributos divinos que não se contradizem. Mas o que é consciência? Consciência é a faculdade interior que nos permite distinguir entre o certo e o errado, bem como refletir sobre nossos pensamentos e ações. Ela atua como um guia moral, alertando-nos sobre comportamentos que estão em desacordo com nossos valores e princípios. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Escola Bíblica Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 10, Desenvolvendo Consciência de Santidade. Lembramos, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora é muito bem-vindo também. E não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe este vídeo aí na sua igreja. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 10, Desenvolvendo uma consciência de santidade. Texto áureo diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Verdade prática na jornada para o céu. Devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo de número 21. Meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo objetivo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. Terceiro objetivo, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Queridos irmãos, estudaremos os 3 pontos da lição com seus respectivos subtópicos. No primeiro ponto, estudaremos o seguinte assunto: a perspectiva bíblica da santificação. No segundo ponto, a santificação e seus estágios. No terceiro ponto, o julgamento do Deus Santo.
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a perspectiva bíblica da santificação, e o primeiro tópico, santificação no Antigo Testamento. A santidade no Antigo Testamento é uma qualidade essencial de Deus e também um chamado para o seu povo. Deus é descrito como santo, santo, santo. Isaías capítulo 6 e versículo de número 3. E este atributo é o fundamento para a santidade esperada de seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19, versículos de número 1 até o versículo de número 2. Veja, a santificação envolve a separação de tudo que é impuro e a dedicação a Deus. Esse conceito se exemplifica claramente na consagração dos sacerdotes e na santidade dos objetos de culto, separados para o serviço divino. Meus queridos irmãos, perceba que Deus chamou a nação de Israel para ser uma nação santa, um povo distinto dos outros, vivendo de acordo com seus mandamentos. É por meio de um viver em santidade que podemos agradar a Deus e estar em sua presença, tanto agora como no futuro, pois, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santidade é um pré-requisito para a comunhão com Deus. Davi pergunta no Salmo 24, versículos 3 até o versículo de número 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. A santificação é, portanto, essencial para estar na presença de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo tópico, a santificação no Novo Testamento. No Novo Testamento, observamos que a santidade resulta da graça divina através do sacrifício de Jesus na cruz e se inicia com o arrependimento e a confissão de pecado. A partir de então, inicia-se a real transformação espiritual que começa pelo lado interior. Por meio dessa transformação, o cristão busca se separar de tudo aquilo que pode contaminar sua vida, pois seu propósito agora é caminhar para a santificação final, que objetiva ser como Cristo é. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo de número 19. A santificação, segundo o Novo Testamento, é um processo que envolve a cooperação do crente com o Espírito Santo. Somos, meus queridos irmãos, exortados a nos purificar de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Perceba, essa busca pela santidade exige esforço e vigilância, mas é sustentada pela graça de Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Portanto, meus queridos irmãos, a santificação no Novo Testamento é apresentada como uma obra integral que envolve a totalidade do ser do crente, espírito, alma e corpo, para ser conservado irrepreensível
para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma caminhada contínua de transformação e renovação, onde a meta final é a conformidade à imagem de Cristo. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos irmãos, terceiro subtópico do primeiro ponto, a santidade exigida pela palavra. A exigência à santidade não é uma invenção humana, nem uma ideia surgida de líderes religiosos, mas uma ordem divina expressa em toda a Bíblia Sagrada. Deus nos convoca a viver em santidade após nossa transformação em Cristo Jesus. Nesse novo caminhar, não devemos mais submeter nossos corpos ao domínio do pecado, mas, pelo poder do Espírito Santo, devemos buscar uma vida consagrada e dedicada a Deus, afastando-nos cada vez mais do mal. Portanto, meus queridos irmãos, é importante compreendermos que não há possibilidade de vivermos segundo a vontade de Deus sem a prática da santidade. Vale ressaltar que, ao abordar a demanda pela santidade na palavra de Deus, não estamos sendo chamados a uma perfeição absoluta nessa vida, porque isso é algo quase impossível, dada nossa natureza falível e pecadora. Paulo testemunhou que, pela graça de Deus, tornou-se um homem santo. E nós, queridos irmãos, podemos afirmar o mesmo. Somente pelo poder do Espírito Santo e pela graça divina somos capacitados a desenvolver um padrão de vida santificado, que seja agradável a Deus em todos os aspectos. Segundo ponto da lição, a santificação e seus estágios. E no primeiro tópico, a realidade da santificação. Querido professor, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em seguida, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Anote aí: santificação é um processo inicial posicional, santificação progressiva e a glorificação. Segundo tópico, 3 estágios da santificação: a santificação inicial, progressiva e a glorificação. Nós vamos analisar cada item desse aqui citado. Primeiro estágio, quando a santificação é inicial, também chamamos de posicional. A santificação inicial ou posicional ocorre no momento da conversão, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ela é instantaneamente santificada, ou seja, separada para Deus. Nessa fase, o novo crente é declarado santo por causa da obra redentora de Cristo e estabelece
sua posição em Cristo. Veja o que diz a Bíblia: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. É um ato definitivo e irrevogável que marca o início da nossa caminhada cristã. Segundo, queridos irmãos, a santificação ela é progressiva. A santificação progressiva é um processo contínuo pela qual o crente cresce em santidade, tornando-se cada vez mais parecido com Cristo. Este estágio caracteriza-se por uma transformação gradual e contínua da vida do crente pelo poder do Espírito Santo. Veja o que diz a Bíblia: portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui, queridos irmãos, o crente é chamado a cooperar com o Espírito Santo, renunciando ao pecado e cultivando virtudes cristãs. Durante essa fase, o cristão deve estar vigilante e diligente, buscando constantemente a pureza de coração e a conformidade com a vontade de Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo Jesus. Efésios 4:15. A santificação progressiva envolve luta, meus queridos irmãos, envolve esforço, mas a graça de Deus que opera em nós nos sustentará. Terceiro, queridos irmãos, a glorificação. Perceba, o estágio final da santificação é a glorificação, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Neste momento, os crentes serão completamente libertos do pecado e suas consequências, recebendo corpos glorificados e perfeitos. Veja o que nos diz a palavra do Senhor: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João capítulo 3 e versículo de número 2. A glorificação, meus queridos irmãos, culmina na santificação, quando a imagem de Cristo será plenamente refletida em nós. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, o alvo da santificação. O propósito da santificação é que nossa transformação nos eleve ao padrão de Jesus Cristo. É encorajador para o cristão saber que, mesmo sendo frágil, imperfeito e cheio de falhas, o Espírito Santo está em nós, operando para nos transformar conforme a imagem de Cristo. O processo de santificação requer um compromisso diário de abandonar o pecado e cultivar as virtudes que refletem o caráter de Cristo, como Paulo menciona em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22 até o versículo de número 23, os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole, são sinais de uma vida santificada. É importante ainda, queridos irmãos, compreender que a santificação é um privilégio quanto uma responsabilidade. Deus nos chama a ser santo, porque Ele é santo.
você pode ler na sua Bíblia, na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo de número 1. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo e extenso, mas você pode ler na sua Bíblia. É importante compreender que a santificação é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Deus nos chama a ser santo porque Ele é santo, e essa santidade deve permear todas as áreas da nossa vida. Diz a palavra do Senhor: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso significa que nossa nova forma de viver deve ser guiada pelo Espírito Santo, que nos capacita a resistir às tentações e a viver de maneira que honre a Deus. Muito bem, queridos irmãos, terceiro ponto da nossa lição: o julgamento do Deus Santo. Primeiro tópico: o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel. Com o nome Santo, os serafins declaram a sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, Ele é o nosso parâmetro para a vida de santidade, conforme registra o texto bíblico: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Queridos irmãos, segundo tópico: santidade exigida a todos os crentes. Veja, a Igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo, neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhamo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Terceiro tópico: santidade e justiça de Deus. Estamos no terceiro ponto, estudando o julgamento do Deus Santo. Queridos irmãos, compreender a santidade e a justiça de Deus é crucial para reconhecer que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. Esses atributos estão ligados e não podem ser separados. A santidade de Deus exige que Ele seja justo. Sua pureza e perfeição não permitem que Ele ignore ou tolere o pecado. Consequentemente, a justiça de Deus é a expressão prática da sua santidade. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 12 até o 13, vemos que Deus decidiu trazer o dilúvio sobre a terra por causa da corrupção humana. Essa passagem ilustra como a rebelião contra a santidade e a justiça de Deus leva ao julgamento. Deus não deixará o pecado impune, porque isso contradiz sua natureza santa e justa. Para os cristãos, reconhecer esses atributos divinos é fundamental para entender a necessidade de santificação. Meus queridos irmãos, é importante ainda afirmar que a santidade de Deus é o padrão pelo qual devemos medir nossas vidas. Somos chamados a ser santos como Ele é. Esse chamado à santidade implica uma vida de pureza e separação do pecado, refletindo
o caráter de Deus em nosso comportamento diário. A justiça de Deus também nos lembra de seriedade do pecado e da necessidade de viver em conformidade com os padrões divinos. Vivemos, meus queridos irmãos, em um mundo onde a injustiça e a impureza são comuns, mas, como seguidores de Cristo, devemos viver de maneira diferente, mostrando ao mundo o caráter de Deus através de nossas ações. Meus queridos irmãos, vale, portanto, afirmar que, na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus para que possa tomá-la como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.